Israel aqui a nossa cidade para fazer a separação aqui na frente. A igreja, ela nasce, tem uma tradição que é contada, que o primeiro que construiu aqui foi o Mosteiro de São Bento. O São Bento viveu 6 anos, tem 350 anos, se não me engano. E no mosteiro foi colocada a imagem de Santa Marta, que não é aquela, é uma outra que está guardada, 7 chaves, porque é uma imagem de madeira tradicional, né, muito antiga. Então, conta a história de que quando essa imagem estava lá no mosteiro, sumiu. E aí acharam a imagem num campo, isso aqui era um campo aberto. E recolheram a imagem do mosteiro. Passado um tempo, deram por falta da imagem de novo. A imagem estava no mesmo lugar, perto do pé de árvore. Levaram a imagem de volta. Passado um tempo, a imagem sumiu de novo. Aí acharam a imagem aqui. Aí chegaram à conclusão que Deus estava querendo que construísse uma capela para Santo Amaro. Aí foi construída uma capela mais para lá, onde é o campo ali, mais ou menos. Uma capela de madeira. E aí que começa a devoção de Santo Amaro aqui. Isso é 1733. Aí daí para frente a devoção começa, os milagres começam a acontecer. A região aqui não tinha habitante, era pasto, né? Era curral de pasto. Por isso também que tem uma tradição que fala, não sei se vocês sabem, mas chamam de Goitacazes para cá Baixada da Égua, né? Por causa de quê? Por causa do criador de égua que tinha aqui, de cavalo, de animais. Então eram currais que tinham aqui, que eram dos beneditinos. Então essa devoção a Santo Amaro começa a crescer a partir daí, mas a devoção ela vai se intensificar a partir de 1910, quando é construído a linha férrea até a estação daqui. Aí as pessoas da cidade tinham condições de vir para participar da festa, porque antes vinha de charrete, de carroça de burro, essas coisas, não tinha carro direito, né? Também não tinha uma estrada que a gente pudesse ser utilizada. Então, a partir daí, que essa festa, como a gente começa a conhecer depois, começa a crescer. A igreja, da primeira igreja de tijolo, é essa parte aqui. Tá vendo? Uhum. É tijolo cru. Esse tijolo não é assado, a gente chama de adobe. Ah, sim, tijolo cru. Adobe, então é tijolo cru. Tá certo? É barro cru. Aí depois, na década de 70, o Dom Bonifácio que construiu, levantou a frente da igreja aqui como ela é hoje, e construiu as 2 torres. Que na igreja original não tinha as torres. A relação da igreja com a cavalhada está mais ligada a uma relação cultural, não com uma relação, assim, vamos dizer, de um ato de fé da igreja. Porque a cavalhada em si, ela remonta a uma invasão onde os cristãos vão sequestrar a rainha dos mouros, né, para forçá-los a se converter ao cristianismo. Então, com isso, com essa invasão, com essa guerra, a gente vai chamar de guerra entre mouros e cristãos, os cristãos vão vencer, os mouros daquela região vão se converter ao cristianismo, mas passado muito tempo que vai começar a fazer a apresentação da cavalhada, né? Lembrando essa batalha entre cristãos e mouros. No Brasil vai chegar com a chegada dos portugueses, que vão vir para cá. Aí nós vamos ter cavalhada em vários lugares do Brasil, né? Vai ter cavalhada em Salvador, né? E em São Paulo, e aqui no estado do Rio de Janeiro. A primeira cavalhada que se tem ideia, que se tem notícia,
por volta do ano 1700 e alguma coisa, não lembro a data, mas não aqui. A primeira cavalhada que acontece, ela acontece no Solar do Colégio, hoje é arquivo municipal, na estrada de Tópicos, que vai ser a construção de lá, próxima à construção do Mosteiro de São Bento, eram os jesuítas que estavam. Depois a cavalhada foi trazida para cá, para o campo aqui de Santo Amaro, e aí se deu o nome de Cavalhada de Santo Amaro. Aí a gente também entende, né, que é questão de cultura, que é questão de adaptação da cultura das coisas também, principalmente das coisas que são, a gente chama isso de folguedos, né, essas práticas de cultura regional, que acaba sendo inserido dentro de um aspecto, de um sentido religioso. Então aqui agora, que antes também não era assim, antes corria um domingo antes, né, da festa de Santo Amaro, mas há um tempo corre no dia de Santo Amaro, na parte da tarde, e tem também como um ato de fé, aí a gente pode dizer um ato de fé, que é, em determinado momento da apresentação da cavalhada, eles vêm, hoje não vêm mais a cavalo, eles deixam os cavalos e vêm aqui para pedir a bênção. No final, os muros vão ser vencidos, mas no final não se comemora na cavalhada a vitória dos cristãos sobre os muros. O que vai ser celebrado, principalmente na história de hoje, é a paz que vai ser realizada entre as duas equipes. Não há vencedor, não há derrotado. O que se celebra hoje, que é o grande, que as pessoas deveriam entender mais, é o aspecto de, depois de toda a encenação, se celebra a paz entre os povos. A cavalhada, a memória que eu tenho mais antiga é do tempo que meu avô trazia. Por quê? Porque antigamente, a gente fala antigamente, parece muito tempo, mas não é muito tempo. Então vamos botar assim uns 45 anos atrás, mais ou menos, 50 anos atrás, a festa de Santo Amaro ela era mais limitada, principalmente por causa da participação das pessoas. Então a festa de Santo Amaro ela tinha uma missa por volta de 5 da manhã, 7, 9, e a missa com 11 horas da manhã. E aí encerrava o festejo religioso. Então aí virava a situação popular. Então aí virava uma festa popular. E o grande momento dessa festa popular era a corrida da cavalhada. Quando acabava a cavalhada, acabou a festa também. Então a lembrança que eu tenho da festa mais antiga é isso. Às vezes que eu vim ou com meus pais ou com meu próprio avô para participar. Aí a gente mudava o tempo de para missa, a gente vinha tarde, para assistir a corrida da cavalhada. E era 5 horas, 6 horas, já estava encerrando, porque também não tinha muita coisa. E aí retornava para casa. E aqui são o que a gente chama de esvotos. Isso aqui no começo de janeiro estava vazio. Então o que são os esvotos? Esvoto também é uma tradição portuguesa, né? Que é a pessoa vem pagar a promessa e traz um objeto de cera daquilo que ela recebeu a graça. Eu comecei, foi através do meu pai e meu avô, eu acompanhava, desde molequinho. Aí ele preparou os cavalos dele, a gente com aquela ambição ia ajudar. Aí fiquei dedicado na cavalhada, onde meu pai ia correr, eu sempre ia lá ajudar ele. E depois surgiu uma vaga para correr de cavaleiro, eu comecei a correr com 17 anos. Sempre vendo meus colegas do meu pai correndo, aí fui. Dediquei a cavalhada, graças a Deus, tô rente, tem 17 anos. Lá pra cá, eu parei agora, foi no 2021, que aí eu fui lugar abandonado, botei meu filho, capitão Popó. O que eu acho é o seguinte, isso é uma tradição, e eu, por causa de ser cavaleiro, comecei de cavaleiro, depois passei para capitão, dediquei mais a cavalhada, chamei meus companheiros para perto,
hoje já estão, os companheiros já estão chegando à idade do tempo da gente, que eu estou com 58 anos. E eles também já estão na faixa dos 40 anos para cima. Aí eu peguei e comecei a botar Cavaleiro Jorge, como fizemos essa cavalhada no domingo atrasado aqui em Santo Amaro, para renovar sempre os cavaleiros, não deixar essa tradição cair. Esse legado, eu acho que a família Costa foi sempre meu avô, Manel Costa. Nós sempre fomos, ele foi muito pegado na cavalhada. Depois passou para o meu pai ficou junto, meu tio João Costa também. A família Costa, a tradição da família toda é a cavalhada. Aqui em Santo Amaro é a família maior que tem. Aí a gente dedica, eu já falei com meu filho, semana depois, se aparecer me carregar, honra aonde que ele está. Que já tem neto, já tá, o Portinho já tá doido para correr, Arthur, a cavalhada de Santo Amaro acabou. Nós podemos acabar. Já está com 290 anos. Aí, de festa, aí a cavalhada não sei quantos anos tem. Mas é mais fácil nós acabar que a cavalhada de Santo Amaro. Sempre os que chegam têm orgulho de chegar a hora de ser capitão. Como aqui na cavalhada de criança, eu botei Charlinho. Ele tinha a maior loucura de ser capitão. Consegui ajudar ele a fazer a cavalhada de Santo Amaro. Portanto, ele fez uma promessa que tudo corresse bem. Ele saiu do palanque até a forca. Ele saiu de joelho. Aquilo dali foi um orgulho para mim ver como é que é o cavaleiro que tem vocação pela cavalhada. Por isso que eu falo, a cavalhada nunca acaba, quem acaba é os cavaleiros. Estava aqui um dia e estava eu, minha tia, uma amiga minha do Farol. Aí nós falamos assim, eu tenho o maior sonho de realizar, dar café a essas pessoas que vêm a pé, oferecer água, fruta. Porque a gente sabe que tem muita gente em Macaé, Quissamã, Campos, vários lugares. Aí o dia que eu puder, eu faço. Aí um dia eu estava aqui com um pouco de café, açúcar, falei, vou começar com um pouco. Teve uma amiga minha na hora de Campos, que ela falou assim, Tânia, se você quiser ajuda, eu te dou a água. Eu comprava aqueles galões d'água, eu botava ali para oferecer. Ela falou, não, vou comprar aquelas pequenas. Aí nós começamos, daí foi, graças a Deus, Deus iluminou até certos pontos, aí onde que eu perdi o emprego, ficou meio difícil. Aí eu diminuí as coisas, aí eu falei, vou parar. Aí chegou um ano que a filha dela falou, não, eu vou pedir ajuda e tal, aí ajudaram aí. Deu certo. Aí esse ano melhorou um pouquinho para mim, eu comprei as coisas sozinho, que eu pude comprar o café. Porque o meu sonho era dar fruta, banana, um troço reforçante, né? Que eu melancia. Teve um ano ainda que eu dei melancia, mas os outros anos eu não pude dar. De lá pra cá também. Aí eu só dou café, água e guaravita mesmo, e os pãozinhos que essa menina oferece, que até a mãe dela foi secretária lá do sindicato do Ciprozep. E depois também veio, se as pessoas quisessem ajudar, vinha aqui, deixava as coisas. Se citar nome de alguns, né? Fica chato, de uns outros não. Então, quem começou mesmo foi eu e minha tia, que Deus levou. O nome dela chamava Cinda. E depois Neiva com Marcelene lá do Farol. Tamo aí, né? Se Deus der vida e saúde, o ano que vem eu vou continuar. A cavalhada, ela é um sentimento desde os tempos dos meus avós, que nós nascemos nisso, que criamos nisso. E meu filho já correu. Todos dois. O outro, eu não sei se esse ano ele vai correr, mas o ano passado ele não correu. E pensou que ele estava embarcado, ele não ia correr. Mas se isso acabar, se for possível, a gente corre a maior autoridade, nós vamos pedir ajuda às pessoas maiores, vamos alugar um monte, vamos lutar para isso não acabar. Porque isso é tradição na nossa região. Isso aí é falado pelo Brasil todo.
Eu já ouvi muita gente falar. Eu viajo todo ano para São Paulo, para Aparecida. Conheci o pessoal do Rio Grande do Sul. Você mora onde? Eu moro no estado do Rio, Campo. É onde que tem uma famosa cavalhada? Eu falei, é. Então é uma coisa que não nós podemos acabar. E isso daí, se for para juntar com os pessoal, como Parecido Chico, pai de Joel, Miguelzinho que está ali, que vem de tradição de família, se for para reunir com eles, a gente vai até o fundo, tá? Eu comecei a primeira cavalhada que eu corri com 13 anos de idade. E comecei a correr e corri até hoje. Depois, agora, 2 anos para trás, eu passei com meu filho e parei de correr. Então, para mim, é uma grande história da cavalhada. É essa, meu ponto. Eu corri muitos anos, depois botei meu filho, e hoje eu tenho um filho e tenho um neto correndo. Tá? E eu parei, né? Porque a idade chegou, tem que parar. Aí dei para eles dar continuidade, tá? Eu espero que eles dêem, de vez em quando eu falo com meu filho está no meu lugar, peço a ele que não deixe acabar. Então, toda vez que eu participei dela, ela me marcou. Tá? Eu só tive alegria na cavalhada e até hoje vejo eles correndo, eu estou fora, mas mantenho a mesma alegria. Primeira vez que eu vi, eu gostei, participei, me dei bem e continuei. Se eu for, talvez, contar com o tornozelo, eu corri umas 100. Entendeu? Porque a gente não só corre aqui, corre em outros lugares também. Na pecuária nós corremos várias vezes. Quissamã mesmo, festa lá na pecuária Quissamã. A gente correu muitas vezes. E diversos lugares. Entendeu? E aqui Santo Amaro é o principal todo ano. Né? Nós aqui começamos há um mês antes, treinando. Mesmo que a gente já saiba correr, mas tem que treinar. Né? Porque o jogador de futebol, ele sabe jogar, mas ele treina todo dia. Então, a mesma função é nossa. A gente nunca sabe, então a gente tem que treinar. Nós levamos aí um mês e pouco, treinando até o dia da festa. Então, a cavalhada foi uma coisa que marcou muito na minha vida, né? O meu começo dela para mim e até o final, como eu falei na outra para trás aí, é muito marcante na minha vida. Foi muito marcante a cavalhada. Eu era muito pequena, né? Quando a mamãe começou com a minha tia a fazer. Aí eu ficava olhando e curiosa, ficava fazendo. Aí depois minha mãe faleceu, aí ficou eu e minha tia. Aí ficamos fazendo ali. Quando eu via um feitio, ia lá, perguntava a ela também. Quando fazia com minha mãe, era até engraçado, as duas. Mamãe fazia de azul e ela de vermelho. Mamãe sempre cobrou que a gente era sacrificado, muitos filhos, e tinha sessão, a gente chamava de sessão. Nunca cobrou nada. O acordo das duas era assim: a minha mãe era azul e ela vermelho. Aí a minha mãe dava um azul para ela, de um cavaleiro, e ela dava um vermelho para a mamãe fazer. E foi assim, eu fui crescendo fazendo com ela, depois a sessão parou, não pôde mais, aí eu fico fazendo sozinho com Deus. Forcela, eu falo que é a roupa do cavalo. Eu faço a roupa do cavalo e a roupa dos cavaleiros. A gente era muito, muito ligado uma com a outra. Quando eu fazia uma coisa diferente da roupa, eu ia lá, perguntava a ela e sempre assim. E ela, quando parou, então, meu Deus do céu. Mas eu não deixava de ir, eu ia lá, mas estava tudinho depois de pronto. E fazia a sessão, tá aqui. A senhora que dá entrevista, a senhora que fala que foi médica da senhora, a senhora que fez. Não quero nenhum médico, só quero que a senhora fique com a roupa. Aí ela dava entrevista, ela gostava dessas coisas. Eu sinto uma emoção muito grande, porque todas as entradas da cavalhada, eu largo tudo e vou para lá e vejo aqueles cavaleiros. Eu até choro na hora, porque vê que é obra minha, né? Uma emoção muito grande se acabar, porque a tradição é muito grande. Portanto, vocês veem a cavalhada? Se um dia vocês veem que tem da gente é na cavalhada. A festa é a cavalhada. Se não tiver cavalhada, eu acho que não dá ninguém. Entendeu? Só aquelas pessoas que vão na igreja, mas não tendo cavalhada, acho que... Não, eu choro muito quando eu vejo a entrada, que eu vejo que é a obra que foi da minha mãe, da minha tia, e agora passou para mim, e eu não canso de ver. Toda vez a gente tem um comérciozinho em frente, eu paro tudo e vejo entrar.
devoção invade o peito, sinto Deus neste lugar. Santo amado obediente, te pedimos nesse altar, interceda a Deus por todos, suplicamos sem cessar. Padroeiro da Baixada, quer nos Pai me ensina a amar.